Pergunta do Oscar feita pelo Gabriel Sá, em que ele pergunta sobre austeridade. A primeira resposta dele, ele falou que considera que contratações são subjetivas, né? Você arrisca. Ele falou que entende que estava dentro do planejamento de austeridade, que sobre dar certo ou não é uma coisa do futebol. E a resposta dele, ou seja, no entendimento dele, ele falou que está dentro da conta de austeridade, e aí já puxou sobre os resultados desse ano estarem melhores, que foi uma coisa que eu antecipei para vocês até ontem, que o Casares comentaria sobre a situação financeira. Acho que até ele abordou pouco sobre o assunto, ele falou pouco sobre isso, a gente vai falar, tem uma pergunta mais para frente a esse respeito. E ele falou que a Superbet paga. Agora eu não me lembro direito se ele falou que paga um pouco menos da metade ou um pouco mais da metade do salário do Oscar. É mais ou menos metade que foi falado no começo do ano. Se é um pouco mais da metade, um pouco menos da metade, também assim, não faz tanta diferença. Isso, em tese, está negociado dentro do contrato da Superbet com os valores que são pagos hoje, o contrato que foi renegociado com a gente. Essas foram as informações dele sobre a primeira pergunta sobre o Oscar e a contratação, sobre a austeridade, sobre isso, certo? Do Valentim Furlan foi agora, foi a penúltima pergunta, em que ele pergunta sobre a montagem do time de 2026, se já existe alguma coisa em andamento, sobre novas peças, troca de jogadores, reformulação. O Casares falou que já tem um projeto de reformulação sendo em andamento, que na hora oportuna eles vão falar sobre isso, que os jogadores como Lucas e Oscar que foram citados têm contrato, mas que no final do ano eles vão fazer uma análise. Ele não vai falar sobre isso com o campeonato andando, né? Obviamente, sobre esse assunto. E aí um ponto de destaque que eu destaco para vocês. Ontem o André Hernan falou na ESPN que o São Paulo se manifestou dizendo que não quer vender ele para o Brasil, que tem uma pretensão de vender ele para o mundo árabe, porque não queria que ele jogasse para outro clube brasileiro. E o Casares falou que era mentira, que o São Paulo nunca disse nada sobre esse assunto, que o São Paulo não tem intenção de vender o Luciano, que o São Paulo nunca falou que tem intenção de vender ele para o mundo árabe, desmentiu o André Hernan, que ontem disse sobre esse assunto. Depois o Hernan aí tem que se manifestar sobre isso, porque quem explicou sobre o interesse do São Paulo vender para o mundo árabe foi ele ontem, e aí o Casares disse que não tem nenhum interesse de vender o Luciano, e que nunca falou sobre isso, e que essa informação não procede, é inverídica, tá? Mas eu já venho falando com vocês sobre alguns nomes. Oscar, pode ser que tenha uma conversa sobre continuidade, o Oscar está incomodado e essa conversa pode existir no final do ano. Dineno não deve ficar. O Luiz Gustavo, ele, por mais vontade que ele tenha de continuar jogando, ele sabe que tem muitas coisas envolvidas. Ele ficou grande parte do ano parado. Tem a questão da idade, então é um jogador que tende a ter uma aposentadoria, mas o único que pode tomar essa decisão é ele próprio. E o Rigoni, que tem 11 jogos para jogar 9 jogando 45 minutos. É uma tendência dura, difícil, de que ele consiga bater essa meta. Claro que o São Paulo pode renovar com ele sem ser por uma cláusula compulsória, mas é uma questão mais difícil para falar de alguns jogadores. Tem o Belém, que o São Paulo realmente quer que saia do elenco. A gente tem jogadores valorizados como Ferrarese, Bobadilha, e a gente tem as análises de outros jogadores. Tem várias posições. O Pablo Maia está sempre assediado, pode ter mais saídas no grupo. Enfim, vocês sabem como é que funciona. Tem muita água para rolar debaixo da ponte sobre a reformulação. Meus amigos, acho que da entrevista do Casares, acho que foi isso. Do que eu anotei aqui, não sei se eu do que eu acho sobre essa questão. O Rafael está falando que faltou a pergunta da separação do social do futebol. Cara, ele falou sobre isso, sobre ele ter um interesse. Ele contratou um estudo, tá, Rafael? Tem um estudo que foi contratado. Até o momento que eu posso te falar sobre, assim, preto no branco. Zanqueta, como está a situação da separação do social com o São Paulo? Com a separação do futebol com o social? Tem um estudo contratado até o momento, só. Não tem mais nada do que isso, tá, Rafael? Então, assim, a gente está falando sobre isso, eu vou continuar falando, porque para mim o São Paulo só vai funcionar se tiver a SAF. O São Paulo, para mim, só vai ter futuro, só vai ter continuidade decente, só vai dar para acreditar em alguma coisa se tiver SAF. Fora isso, irmão, esqueça. Esqueça, esqueça, não vai mudar porra nenhuma, não vai mudar nada, não vai ter diferença nenhuma, a gente vai continuar no mais do mesmo, não vai adiantar nada. Nada. Pelo que eu entendi aqui de vocês, a coletiva do Casares não agradou.
poucas respostas conclusivas. Muitas coisas ele já tinha respondido em outras oportunidades. Acho que o maior destaque que a gente pode ter como informação nova foi a questão do superávit de 20 milhões e redução da dívida de 57 milhões. Foram as palavras que ele deu, foram as explicações dele sobre esse assunto. Então, assim, o que eu posso abordar com vocês do que foi falado foi isso. Sobre o negócio do Cuiabá, expliquei para vocês que o São Paulo está negociando em paralelo com o Cuiabá, com a gente, com o clube, para tentar cancelar a multa e fazer um bem bolado da compra do jogador, mantendo os direitos com o Cuiabá. Vamos ver como é que fica isso. Agora, que eu concordo com todo mundo que falou que deveria ter tido uma punição exemplar, uma demissão sumária, que isso é um absurdo, que está tudo errado, isso é uma cagada sem precedentes. Concordo com todo mundo. Isso no primeiro plano. E no segundo plano, a questão do Oscar, que cada vez mais parece que ele vai ter um fim agonizante no São Paulo. Pode ser que tenha uma trajetória até parecida com a do Rames, de acabar saindo antes do final do contrato, de acabar negociando uma rescisão, porque tá ruim para as duas partes. Ontem caiu como uma bomba essa questão da lesão. Muita gente fala assim, é um absurdo, o jogador não machuca de propósito, mas que é fato que a coisa não está dando certo, é verdade, e pode ser que no final do ano exista uma conversa nesse sentido. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E Caio, eu queria aproveitar, quando você comentou essa questão do Conselho Fiscal, que realmente assim, me deu medo. Quando você falou essa questão de algumas coisas não terem passado pelo Conselho Fiscal. E a gente está vivenciando um ponto muito importante, muito crítico, que pelo que eu leio, o que eu escuto, não vai passar, que é o FIP de Cotia. Mas, até pra gente entrar nessa seara, me assusta como que, de repente, isso passou inicialmente internamente, uma proposta dessa. Eu queria também ouvir de você o que você acha, qual que foi o seu entendimento do FIP de Cotia, até para saber se eu entendi certo. Às vezes parece tão absurdo do que não parece certo. E como que é formado hoje esse Conselho Fiscal atualmente, que teve uma primeira aprovação para depois agora ir para uma votação seguinte no deliberativo, que é onde você participa hoje, né? Só uma correção. Na verdade, ele passou primeiro pelo Conselho de Administração. De Administração, tá? Perdão, isso. De Administração. Isso. O fiscal nem passa, nem entra. Ele pode eventualmente depois solicitar o contrato, se aprovado, mas acredito que não seja nem encaminhado se essa tragédia acontecer. O fundo de Cotia é uma tragédia, é desastroso. É você vender os ovos da galinha. O São Paulo perde a joia da coroa se vender Cotia, né? Mas voltando, a gente do Conselho Deliberativo não recebeu nada oficialmente sobre o fundo de Cotia. Tudo que a gente sabe é via imprensa e através de conselheiros da situação que se reuniram nas sucessivas reuniões de tentativa de convencimento dos conselheiros. Então, mas o grupo do Belmonte é praticamente inteiro contra. Eu tenho informações que parte dos outros grupos de situação também são contra e, pelo que a gente conhece da atual gestão, ela não vai querer se expor a uma derrota, né? Ainda mais nesse momento que toda a massa são paulina vem pedindo que ele deixe o cargo, que passe a administrar o São Paulo da forma que a gente espera que administre. Eu duvido que ele leve isso à votação. E, em linhas gerais, o que eu posso dizer é que os números não fecham, né? Os números não fecham, a recompra é absurda, uma taxa de juros de 14%, se eu não me engano, e além disso, esses valores só vão aumentando se o São Paulo quiser comprar ou se a própria Galápagos quiser vender. E por trás disso tudo, a gente não pode esquecer que tem a figura do grego, né? Marinakis. Do Marinakis, que embora eles tenham tentado fazer uma formatação que não apareça, tudo leva a crer que ele está por trás, né? O São Paulo não parabenizaria o clube da Grécia no Instagram gratuitamente. Então a gente vê que essa construção vem sendo feita desde 2023 e aí o que se prega agora de transparência é óbvio que não existe. Se houvesse transparência, os conselheiros de situação, de oposição, teriam sido chamados para debater. Vamos conversar, se a gente está lá para contribuir, que a minha função é contribuir, a minha missão como conselheiro é contribuir, é emprestar um pouco da minha experiência profissional
nesses anos todos de advocacia para o clube, analisando contratos, assim como o Flávio na área dele. O Flávio é brilhante nos números, né? O Fábio Machado é outro conselheiro. O São Paulo tem em seus quadros, além dos ótimos conselheiros de oposição de situação, brilhantes advogados que poderiam contribuir, né? A elite são paulina poderia ajudar em muito, inclusive financeiramente, né? Assim como a própria torcida do São Paulo, se tivesse um plano de sócio-torcedor adequado, né? Infelizmente, esse é um outro problema que a gente tem, né? A gente precisa de uma revisão estatutária para que o sócio-torcedor possa participar, ter votação direta, né? A transparência não passa só pelo conselho, passa por alterações do estatuto. O São Paulo precisa de diversas alterações e o meu grupo, né, assim como tantos outros conselheiros que a gente conversa, pensam da mesma forma. Só que hoje existe um voto de cabresto dentro do conselho, o temor reverencial, as benesses que o conselho oferece, e há também a figura do vitalício, que já foi muito boa para o São Paulo, né? Como disse outro dia um conselheiro, os cardeais se foram, ficaram os pardais. Hoje o São Paulo, infelizmente, tem vitalícios que se encostam no cargo como se fosse a poltrona de casa e ficam no conforto do lar sem apontar o dedo para aquilo que está errado, sem analisar adequadamente o que precisa ser analisado. Volto a repetir, não são todos, mas a figura do vitalício hoje foi fragilizada por nomeações de quadros que talvez não tenham a expertise necessária para ocupar uma função tão importante. Isso. Só emendar para não perder essa linha de raciocínio. Você enxerga hoje a gestão atual do São Paulo mais enfraquecida em comparação, por exemplo, a um passado recente de quando se tentou mudar o estatuto do clube para aprovar um prolongamento de reeleições, como aconteceu há 4 anos atrás, talvez? Dá para dizer que hoje esse momento da gestão atual ele é mais enfraquecido também por conta do FIP de Cotia ou outras questões? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A situação é similar, mas agora me parece que existe mesmo um racha, inclusive dito pelo próprio Belmonte para pessoas ligadas a ele, que é contra, né? Então, se você tem o diretor de futebol, que é conselheiro, que, inclusive nesse último ano da gestão, fez boas contratações, tirando a exceção ao Tolói e ao Dineno, acabou montando um elenco bom nesse último ano, e que agora tem sido usado de bode expiatório, né? Agora no frigir dos ovos, vamos culpar quem? Culpar o Belmonte. Isso está errado, né? Porque, como eu disse outro dia, a gestão é do presidente, né? O regime é presidencialista. Então quem tem que ser culpado é o presidente que nomeia o assessor dele, o presidente que nomeia o superintendente de futebol, o coordenador de futebol, todos os cargos remunerados. Não é possível manter empregados, pessoas que fizeram o São Paulo ficar devendo mais de 1 bi, né? Eles receberam o clube com 470 e poucos milhões de dívida. Hoje está com 1 bi. Nós vamos esperar o que? A falência? Então é muito complicado. É uma situação muito triste que o São Paulo vive. Imagem do Japão aqui embaixo, de Londres lá em cima, Brasília, aqui é Portugal, fora todos os bairros de São Paulo, enfim, protestos, né? Com aquela história do Fora Casares e Fora Belmonte. Vou dar um contexto aqui para vocês opinarem, tá? Eu acho que teve um baque aí, sabe, na cúpula, tá? Esse tipo de protesto lá no Morumbi, etc. Nada para tirar diretor ou presidente, né? Mas dias após os protestos, né, e sentindo o que está tendo na rede social, a cúpula do São Paulo, via Globoesporte.com, anunciou aí medidas de transparência, né? Então, entrevista com dirigentes e o próprio presidente Júlio Casares mais regulares, a entrada da imprensa, dos setoristas, em parte de treinamento, um dia por semana, ou algo assim, entre boletins médicos, né, entre outras coisas. O boletim já foi lançado, né? Até lançaram no Instagram. A pergunta para vocês dois: a decisão dessas medidas foi tardia? Foi só por pressão? Ou vocês acham que está tendo realmente um movimento de melhora no São Paulo a partir dessa indicação da torcida aí de protesto, hein, Marcão?
Na moral, Perrone, já que tem o protesto ali de Londres também, pra mim isso aí é tudo coisa pra inglês ver. Né? Eu acho que o protesto Casares... ou as medidas? Não, as medidas. O protesto não é pra inglês ver. Não, eu só usei a referência, né, da galera de Londres ali, mas essas medidas de transparência, aí transparência porra nenhuma. Nada. Esse negócio aí, a gente vai convocar ali repórteres para fazer pergunta pro presidente, é tudo chapa branca ali. Todo respeito à galera que trabalha, mas é o tipo de pergunta que um assessor de imprensa faria pro presidente. Sabe aquela coisa? Não vai ter um cara que vai perguntar de forma incisiva o que a torcida realmente quer saber. Eu quero ver se vai ter um repórter que vai falar a respeito da dívida de 1 bilhão que o seu Júlio Casares aumentou do São Paulo. Ele assumiu o clube, né, quando ele assumiu como presidente, o clube ele tinha 400 milhões em dívida, ele aumentou em 600 milhões. Essa seria uma pergunta interessantíssima para ser feita. Eu duvido que alguém vai ter coragem de fazer. Então, um monte de chapa branca lá perguntando como se fosse o Felipe Espíndola lá, o próprio Lucena também, que são os assessores de imprensa da cúpula São Paulina. Então, nesse momento, Perrone, eu acho que o Júlio Casares se sente pressionado, aí faz essas medidas, entre aspas, populares que está acostumado a fazer. Olha, vamos abrir agora o treino para a imprensa. Desde a época da pandemia não abrimos. Por que não abriu quando o São Paulo estava numa fase boa? Venceu a Copa do Brasil, porque já nesse momento ele não abriu. Então, espera uma atmosfera negativa acontecer, pressão em cima da editoria, para que, vamos divulgar balanços aqui do que está sendo vendido. Até agora não explicaram a venda do Galopo, irmão. A compra do Galopo, aliás, como foi feita. Você entendeu? Então, o que é transparente? Eu posso criar um cenário ali onde eu falo, não, vou fazer agora. Tem um monte de coisa envolvida de Bitcoin agora aí, que daqui pra frente no futebol vocês vão ver o que vai acontecer. Então, cada vez menos aí a gente vai ver transparência. Sinceramente, Perrone, eu não acredito em nada, não acredito em uma palavra do que foi dito aí. E você, Grécio, como é que você vê esse cenário novo do São Paulo, que é um cenário de, entre aspas, abertura, mais abertura, né, pro torcedor, pra imprensa, pro torcedor ter mais chance de receber da fonte, né, as informações, né? A gente vê muita especulação, né, nos próprios canais como Globo, como ESPN, a gente vê muita especulação. A gente vai ver menos agora? O que você enxerga disso tudo aí? O que eu não entendo, sinceramente, é o porquê a demora, sabe? São coisas, assim, simples de se fazer. Tem muita coisa no São Paulo que eu olho assim, eu fico perplexo, com mudanças que deveriam já ser feitas há muito tempo, com melhorias que o São Paulo já deveria ter feito há muito tempo, e precisa tá mal financeiramente para você falar que nós precisamos adequar a dívida, nós precisamos de um FDIC, precisa chegar a 1 bilhão para você falar que precisa de um FDIC, né? Quando tinha 400 milhões, até chegar a 1 bilhão, não se foi conversado isso. Então, assim, precisa o mundo acabar, tá caindo pra... nós vamos chegar em algum momento, vamos falar sobre SAF. Já faz isso agora e bora trabalhar, bora pra cima. Mas vamos... Cara, abrir treino, por exemplo. Abrir treino pra repórter é uma divulgação pro clube. Sabe, você ter os repórteres lá fazendo filmagem, tudo é uma divulgação pro clube, é bom pra marca, é bom pra imagem do clube. Você abrir o boletim médico dos jogadores é transparência, é você mostrar pros seus torcedores, você mostrar pro próprio mercado algo bom, algo vantajoso, que o clube tá aberto aqui, tá mostrando as dificuldades. Mas assim, o São Paulo ele precisa ser destruído, ele precisa estar acabando pra se conversar. E outra, eu vou falar uma coisa rapidinho. Pode falar. Eu falo desde 2019 isso. Eu falo desde 2019. E lá vem coisa, hein, Marcão? Cuidado. Um post meu, vão no meu Twitter, Bastidor Tricolor, 2019, é o post que tá fixado. 2019, vira clube empresa, busca investimento pra CT, que foi feito agora, que deu uma melhora. Busca investimento pro Morumbi, que já tá ficando pra trás, daqui a pouco, eu acho que eu falei só em off isso, o Canindé vai passar a gente no show. Né? Busca investimento pra tudo que o São Paulo precisa, pra não precisar ficar vendendo jovens jogadores. Mas 2019, 6 anos que ainda vai demorar pro São Paulo ir buscar soluções. É ridículo, é patético. Todas essas gestões, tá? Leco, antes do Leco, Aidar, agora o Júlio Casares, ele não é burro, porque ele sabe que o São Paulo precisa disso. Ele não é burro, ele não é idiota. O Júlio Casares não é idiota. Ele é um dos mais inteligentes até que tem ali dentro. Ele não é idiota. Ele sabe que o São Paulo precisa disso. Sabe uma coisa que eu achei no mínimo curiosa? Eu vi a entrevista do Júlio Casares com o Rodrigo Capello, né? No Sports Insider. E uma coisa curiosa, o Rodrigo Capello perguntou da dívida, por que a dívida ficou tão grande, né? Aquilo que o Marcão queria que os jornalistas perguntassem, o Rodrigo perguntou pro Júlio. E sabe o que eu achei no mínimo curioso? O Júlio falou que o planejamento nos 3 primeiros anos do mandato era conquistar título e resgatar a confiança do torcedor. E agora, depois dos títulos que ele conquistou, a Copa do Brasil que ele conquistou, o Campeonato Paulista, que saiu da fila, o São Paulo. Supercopa, etc., que agora é a segunda fase, que é a fase de FDIC, de apertar o cinto, ele perdeu toda a credibilidade que ele tem com o torcedor. Então eu achei curioso isso que ele falou, porque o planejamento que era ter a torcida do lado, a torcida não tá mais do lado dele.
Tá claro isso, a torcida não está mais do lado do Júlio. Então ele tem que, a gestão, eu digo ele barra gestão, vai ter que correr muito atrás. E aí entra no que o Gressi falou. Por que não fez tudo isso daí que foi anunciado nos primeiros dias? Boa parte disso era promessa de campanha. Boa parte disso, transparência, boletim médico, imprensa. Imprensa nem tanto porque a gente estava em pandemia, então realmente não podia. Mas por que não foi pensado nisso antes, entendeu? Por que tem que deixar a água subir até a testa para você levantar o nariz e falar para desligar a água, para descer um pouco a água, entendeu? Então acho que talvez tenha sido tarde demais. O Júlio, ele teve todas as condições de estar com o torcedor, a gestão dele. Todas as condições. Eles ganharam uma Copa do Brasil, coisa que a gente nunca tinha ganho. Eles ganharam uma Supercopa, que não é nada, mas foi em cima do Palmeiras. Eles ganharam a Copa do Brasil, tirou da fila. A gente estava numa fila incômoda já. Quem que fala agora da fila do São Paulo? Ninguém mais fala de fila. Entendeu? Isso é uma coisa incômoda que não falam mais. Agora só falam de rebaixamento, da era do Tele Santana, aquela coisa toda. E de outro tema que a gente vai falar agora. Né, falam que a torcida do São Paulo não comparece quando precisa, que é o tal do Morumbi Zero. Quero entrar nessa seara com vocês de Morumbi Zero. Olha o Morumbi lindo, né, quando tá zero, mas assim, é lindo e triste, né, melancólico, né, um Morumbi assim. Bonito, né, com todas as cadeiras vermelhas. Acho que o Gressi não era da época que era tudo colorido, meio feio, sabe, umas coisas meio bizarras, né, Marcão? Lembra do... Eu gostava do Morumbi, azul, assim amarelo, tá muito mais bonito, vermelho, mano. Laranja. Assim, fica mais harmônico, né? Porra, olha que coisa bonita. E essa foto também é um pouco mais antiga, mas o Morumbi é lindo. Não pode ser zero pra mim, gente. Eu vou já dar a minha opinião pra vocês. Eu acho que enquanto tiver eu lá assistindo jogos, o Morumbi nunca vai ser zero. Acho que por mais que a gente esteja bravo com a gestão, que a gente esteja desapontado com os rumos do São Paulo, que a gente esteja pagando pra ver, né, tudo isso daí, o futuro seja incerto, vai ter eleição ano que vem, o ano vai ser duríssimo no ano que vem. Por mais que tudo isso aconteça, uma coisa é você criticar, uma coisa é você pegar e apontar as coisas erradas na tua opinião. Outra coisa é você estar lá torcendo pro time ganhar do próximo adversário, pro time ganhar um clássico. Cara, acho que atualmente é um absurdo o São Paulo ter enfrentado o Palmeiras com a bilheteria que teve, com a renda que teve. O que vocês acham de Morumbi Zero? Hein, Grécio, você primeiro. Cara, eu acho, foi o que a gente conversou sobre Sul-Americana e Libertadores. Eu acho que é prejudicial pro clube. E outra coisa, o Júlio Casares vai passar. Júlio Casares, Belmonte, todos esses vão passar. Todo mundo vai passar. Sim. O São Paulo fica. Então, se a gente pode ajudar o clube com uma compra de uma camisa, com um ingresso, porque o clube é o que vai ficar pro futuro, pros seus filhos, né? Pros seus netos, é o que vai ficar pro futuro. Se você pode ajudar o clube. E você, Marcão, Morumbi Zero ou Morumbi... Coca Zero ou Coca normal? Não, é um tema bastante polêmico, né, Peone? Como você bem trouxe aí, tem torcedor. Eu acho que assim, isso aí nunca vai ser unânime. Eu acho que para acontecer de fato um Morumbi Zero, todo mundo tinha que remar nesse sentido. Né? Eu acho que não adianta a organizada pensar de um jeito, o torcedor comum pensar de outro. E o torcedor que pensa em um Morumbi Zero, eu acho que é tentando fazer vamos dizer assim, minar financeiramente o clube. Ah, mas a renda de bilheteria não representa, sei lá, 5, 10% do que o clube arrecada, com cota de televisão, com patrocinador. Mas, por exemplo, você, dono de uma marca, você patrocinaria um time que, de repente, a torcida está protestando e não está comparecendo no estádio, não está comprando coisa do patrocinador? Você não compraria. Você, como investidor, você não investiria num clube dentro desse cenário. E por que a galera que defende o Morumbi Zero, na minha opinião, ela tem essa tese? Porque a única maneira, Perrone, de você forçar o Conselho do São Paulo, que é quem realmente manda no São Paulo, a abrir mão das suas benesses e criar, por exemplo, a SAF. A gente sabe que pro conselheiro isso daí não é atrativo. Porque o conselheiro ele tem direito a ingresso para o jogo, ele tem direito a parar o carro dentro do Morumbi. O São Paulo viaja para a Argentina, qualquer outro lugar para jogar Libertadores, Sul-Americano, quer que seja, o conselheiro tem vaguinha no voo, você entendeu? Fica hospedado no hotel do time. O cara vai abrir mão desses benefícios para ter... Em relação à escalação aí, seu Bento, a possível escalação do São Paulo, a gente deve ter o Rafael, né, aí na zaga Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Na ala direita ali deve vir o Cédric Soares, a dupla de volantes lá com Bobadilha, Marcos Antônio. Aí na ala esquerda o Enzo Dias. Na articulação aí uma dúvida. Eu não sei se de repente o Lucas já vai estar à disposição para começar eventualmente a partida. Né? Eu imagino que tendo ali o Tapa e o Luciano na frente, o Lucas ele concorre ali a princípio ali com o Rodriguinho para jogar ali no meio de campo. André Silva não?
Não, André Silva tá com o ligamento zoado. Ah, tá zoado. André Silva, Caleri. Quando volta esse maluco? Só ano que vem? Pô, o Caleri parece que começou a transição já, né? Mas aí não dá pra depositar muita confiança, Não, né, né? seu Bento? Vai voltar sem ritmo de jogo, tem que fazer aquela compensação muscular, né? O cara, ele volta, mas o risco de lesão muscular depois de uma lesão de ligamento... tempão, hein? Qualquer jogador que passa por uma cirurgia de ligamento realmente é um tempo demasiado, né, RG, para recuperação, mas é um cara que vai estar à disposição pro ano que vem. Então volta pro ano que vem o André Silva, Rian Francisco, o próprio Caleri, são jogadores, né, com essa característica de ser mais de área, apesar do André Silva ser um cara que se movimenta bastante. Mas você tá confiante contra o Grêmio? O Grêmio também não tá lá essas coisas, não. Deu uma recuperada nos últimos jogos, mas... São dois times capengas, né? Sim. Apanhou o último do Bragantino. Dois times capengas, né? Não, o Grêmio foi roubado O Grêmio foi roubado. Bom, São Paulo também foi roubado. Mas o... Marcão, cara... Não tô convicto. Não tô... Quero saber da Cris, então. A Cris tá confiante pra amanhã, não tá, Cris? E me dera, já tô muito traumatizada de ter perdido em casa. Foi dolorido, tava lá no jogo da LDU. Muito dolorido, perder em casa pro São Paulo. O Morumbi deixou de ser assustador, né? Então, tá aqui vendo? eu tô Realidade, preocupada. ó. Tô preocupada. Esse papinho de assustador... Tô preocupada. É um marketing, puro marketing, esse negócio de assustador. Você quer melhor remédio para qualquer estádio ser assustador? Monta bom time. É isso aí. Monta um bom time Boa. e o estádio vai ser assustador. Porque geralmente no Brasil, a torcida vai no embalo do time. E aí, o time tá bem, não sei o que lá, a torcida se empolga, todo mundo grita, etc e tal. Toma um gol pra você ver o que é o estádio assustador. Faz tempo que A acabou. torcida do isso aí. Corinthians grita, vai Corinthians quando toma gol, irmão. Onde fica Gaviões e olha lá. Não, pelo contrário, a torcida do Corinthians ela é contaminada pela Tem uns arquibancada. vídeos aí que já não tá Tem mais vídeo. assim. Pergunta pra jogadora aí. Tem Pergunta pra vídeo, jogadora não é aí. mais Pergunta a aquilo também, jogadora aí. não. Não começa não, mano. Inclusive, Vai. desculpa, Posso não falar? foi meu treinador que ridicularizou minha torcida no deixa final eu de te falar um semana, falando negócio. assim, ó, é fácil torcer na boa. Eu Os quero vocês Nutella. cantando, bacana. Quando perde pro Eu ia Corinthians, falar, eu quero ver os lá. Nutella estão em todos os comédia. estádios. Os Nutella estão lá, estão lá. Volta. Mas, assunto São ô, Paulo. Sombra, Volta. olha quem apareceu hoje, né? Quem apareceu? Meteu um Pavão, terninho Pavão. lá, meteu um terninho hoje, bonito lá, e foi dar uma entrevista no CT, o Opa. Casares. Ele falou por muito tempo aqui, Sombra, mas eu vou pegar uma parte aqui só, depois você... Principais tópicos. Não, aí, primeiro sobre tópico aqui pra eu ficar na parte desportiva, Recorte, né? recorte. Ele falou que, né, que quer contar, né, com o Lucas, o Oscar e o Luciano, né, pro ano que vem. Né, ambos têm contratos até o final de 2026, o Luciano e o Lucas. Sobre a oferta aí do time árbitro, Isso é falou da que não boca teve pra nada. fora, muitas vezes. Sim, mas, né? Eu não posso motivar. dizer. Eu acho que, às vezes, gente, se não fosse o caso, ele também não ia dizer. Claro. Mas querem contar com ele. E o Oscar tem vínculo até o final de 2027. Então ele disse aí que vai continuar, que quer continuar, que não tem como se desfazer dos Isso caras. é verdade, tem contrato. Claro. Não, e eu também. A janela tá fechada, né?